contigo agora. Paz do Senhor, a você que está entrando aí na nossa live. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu ministério. Estamos aí começando mais uma live para a glória de Deus. Que Deus te abençoe neste dia. Dia de vitória, dia de bênção, dia que o Senhor se fará presente no nosso meio. Deus abençoe, que Deus restaure a tua vida, o teu ministério, que Deus siga fortalecendo, dando vitória para a glória do Senhor. Vamos esperar aí os irmãos ir chegando, né? Para nós falar das coisas de Deus, porque nós temos muito que pregar, muito que fazer para a obra do Senhor avançar. Nós estamos vivendo um tempo difícil, tempo onde estamos vendo muitas coisas acontecendo, mas Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A paz do Senhor, irmã Eliane, a paz do Senhor, Márcia, aí do Rio Grande do Sul, de Capão da Canoa, que está aí conosco. Que Deus te abençoe neste dia, que Deus derrame chuva de bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu vou estar chamando aí para participar conosco duas levitas do Senhor que estarão adorando o nome do Senhor na beleza da sua santidade. Por quê? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E se a misericórdia do Senhor são as causas de nós não ser consumidos, vamos orar mais. Se nós estamos orando um pouquinho menos, vamos orar um pouquinho mais, né? Eu vou chamar a irmã aí para participar conosco, a missionária do Rio Grande do Sul, para adorar o nome do Senhor nesse dia. Vamos iniciar adorando a Deus, porque Deus, Ele é misericordioso, Ele é santo, Ele é digno, Ele é poderoso, é o grande eu sou, é o grande El Shaddai. A paz do Senhor, missionária Márcia aí do Rio Grande do Sul. A paz do Senhor, Alice, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Fiquei meia pela metade aqui, mas amém. Que Deus abençoe. Vamos adorar a Deus nesse dia, porque Ele é bom. Glória a Deus. A misericórdia do Senhor são as causas de nós não ser consumidos. Então, glória a Deus pela sua vida, por aceitar nosso convite e adorando o nome do Senhor, fazendo a vontade de Deus, né? Adorando o Senhor, Alice, em nome de Jesus, amém? Tá linda, as duas estão lindas. Que Deus siga abençoando a tua vida, que Deus siga fortalecendo, dando visão para nós entender o nosso ministério, que às vezes é muito difícil nós entender o nosso ministério. Mas Deus, Ele nos ensina. E se Deus nos ensina, se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta. Quem será? Quem será que vai se atrever? Ou seja, maior que Deus não tem. Se Ele é comigo, se Ele é contigo, quem será contra ti? Só um burro, né? Um burro que, às vezes, a pessoa que não tem noção, ela tenta. Mas se Deus é por nós, a pergunta é, se Deus é por mim, se Deus é por você, quem será contra você? Ninguém. Só o diabo que fica tentando. Mas se Deus, Ele diz, se eu sou contigo, quem será contra você? Ninguém pode ser mais do que Deus. O que Deus está querendo dizer, a paz do Senhor, irmã Ana Maria, que Deus está querendo dizer é que não tem maior do que Ele. Se alguém se atrever, vai se atrever porque é burro. Porque Deus, Ele é maior. E se Ele está comigo e Ele está contigo, temer o quê? Vou ter medo do quê? Nada. Nada pode impedir o que Deus tem na tua vida. A menos que você ouça o inimigo dizendo, não, você não pode, você vai cair, você é fraco, você não vai conseguir. Aí se você escutar essa voz, aí você topa. Mas se você escutar aquele que diz assim, eu posso todas as coisas, ele não está falando algumas coisas, ele está falando todas as coisas naquele que me fortalece. Eu preciso ser fortalecida. Você precisa ser fortalecida. Então, eu posso todas as coisas. Então, quer dizer que nada é impossível para mim? Não, nada é impossível. Lutas, tem muitas. Mas você tem duas orelhas aqui, uma boca. Por quê? Ouvir mais, falar menos.
Senão nós teríamos duas bocas. Imagina com duas bocas. Uma já fala bastante, né? Né, Alice? Uma fala. Imagina se nós tivéssemos duas bocas. Vocês vão entender na palavra, amém? Vamos adorar o nome do Senhor, amém? Então, afiada aí para adorar o nome do Senhor. Deus abençoe. Amém. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pai do Senhor. Obrigado mais uma vez pelo convite, missionária Carla Costa, uma irmã em Cristo, uma amiga. Nós vamos estar adorando, nós escolhemos 2 louvores aqui para estar adorando esta noite. Esses 2 louvores, eles falaram muito conosco durante a nossa caminhada, no que nós passamos, né? E hoje, para a glória de Deus, nós estamos aqui. Então, nós vamos começar louvando um, que a Alice gosta muito, adorando o nome do Senhor. Vamos lá, então. Que Deus possa falar ao coração de cada um que está assistindo e de cada um que ainda vai assistir. Amém. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Aleluia. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Aleluia. Tu és digno de louvor. Glória a Deus, aleluia. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Toda honra e toda glória é para ti, Jesus. Meu Deus, abençoa, Pai. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Aleluia. Aleluia. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Santo. Tu és santo, ó Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tu és digno de louvor. Aleluia. Deus, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo és tu, Senhor. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Grande é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, Jesus, aleluia.
Eu creio, Senhor, na vitória. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Toda a glória pertence ao Em nome. Jesus, em Jesus, Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meu Deus. Vem Aleluia. Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, Aleluia. vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Vem Louvado Jesus, seja o Senhor. Aleluia. vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Vem Jesus. Jesus, Vem, Jesus. vem Aleluia. Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Vem Mais Jesus. glória a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Vem Jesus. Vem, Jesus. Aleluia. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, pela vitória. Glória a Agora Deus. vem. Aleluia. A Bíblia diz assim, que o verdadeiro louvor, ele vem de uma criança, né? Porque quando os apóstolos eles perguntaram para Jesus, Jesus, quem é o maior aqui? Porque os apóstolos se achando, eram 12. Então eles estavam andando com Jesus, eles já se achavam, já que já sabiam tudo. Como tem muitos aí que já se acham, porque pensam que pregam, que louvam, já sabem tudo. E eles chegam para Jesus, isso depois deles terem discutido entre eles, perguntando, Jesus, quem é o maior aqui? Aí Jesus, eu acho que Jesus deve ter se perguntado, esses aí não têm tão fora, né? Tão fora da realidade. Estão andando comigo, conhecem o meu evangelho, e agora aqui estão discutindo quem é o maior, quem é o melhor. Não faz sentido. Aí estava uma criança ali perto, Jesus abraçou a criança e disse assim para eles, olha, se vocês não se vocês não ficarem igual uma criança, ou seja, o que representa uma criança? Inocência, pureza, e vamos dizer assim, infantil, ela não tem ainda aquele conhecimento, ela está aprendendo, ela está crescendo. Jesus disse, se vocês não ficarem como essa criança, vocês não herdarão o reino dos céus. Isso é de nós parar e pensar, porque a criança ela está aprendendo, ou seja, eu estou aprendendo, você está aprendendo, eles estavam se achando. Vê bem a diferença. Eles já achavam que sabiam tudo. E eles estavam completamente enganados. Pelo fato de ler a Bíblia, de ser pastor, de ser missionário, estamos aprendendo. Temos que ser como uma criança, inocente, puro, com sensibilidade. Quando muitos já perderam a sensibilidade. Amém? Eu agradeço vocês duas pela grande disponibilidade que tiveram de adorar o nome do Senhor. Porque nós estamos aqui adorando o nome do Senhor. Para Ele a glória, para Ele a honra e para Ele o louvor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus por a palavra de Deus agora. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigada Deus pelo abençoe. convite. Amém. Aí, agora como sai aí do ar, eu não sei não. Aí você vai ter que me ajudar. Amém? Que Deus abençoe. Vamos para a palavra do Senhor. A paz do Senhor, irmã Geni Santos, Foz do Iguaçu.
A paz do Senhor, os irmãos que entraram aí depois, vamos trazer a palavra do Senhor aqui, que está no livro de Êxodo. Continuamos no Êxodo, na abertura do Mar Vermelho. Você precisa que o mar se abra para você? Fica aí conosco. Abertura do mar. Então, eu vou ler alguns versículos aqui, porque a palavra ela é muito extensa hoje e ela vai falar conosco, comigo e com você. Estamos aqui no Deus anuncia a ruína dos egípcios. Aleluia. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles assentarei o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados, estão confusos, ou seja, na terra o deserto os cercou. Agora vamos mais para o versículo 9, que diz assim: e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e seus cavaleiros e seus exércitos alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E aproximando Faraó aos filhos de Israel, levantaram seus olhos. E eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que não fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo-nos: deixa-nos que servimos os egípcios? Pois que melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Amém? É uma palavra forte, irmãos. É uma palavra muito forte. É uma palavra que vai falar muito comigo e com você aqui. Mas vou marcar até a palavra, porque talvez eu tenha que voltar aqui. Então, o que Deus estava falando para aquele povo era muito importante eles entenderem. Porque quando nós estamos no deserto, quando nós estamos sendo provados por Deus, nós queremos sair do deserto. E Deus quer nos ensinar no deserto. Deus quer nos dar aula no deserto. Imagina. Nós queremos aprender quando nós estamos sem prova, quando está tudo bem. Mas Deus não faz assim. Deus, ele nos prova no deserto. E ali estava aquele povo sendo direcionado por Deus. Ou seja, estavam caminhando na direção de Deus. Observando a palavra de Deus, você vê que o povo estava clamando por socorro lá no Egito. E Deus ouviu o clamor do povo. Deus ouve o teu clamor. E aquele povo estava apanhando, estava sofrendo com o Faraó. A paz do Senhor, irmã Angelina, estava sofrendo muito ali naquele lugar. E Faraó, quando soube que Deus havia enviado Moisés para tirar o povo de lá, endureceu o coração. Ou seja, resolveu não deixar aquele povo sair, resolveu perseguir o povo. Moisés estava com o coração fechado. O nome dele era Ramassés II. O primeiro já tinha partido, ele era o segundo, ele era o herdeiro, o faraó herdeiro. Quando ele soube que Deus havia dado uma ordem para tirar aquele povo da servidão, da escravidão, porque aquele povo era escravo, eles não eram livres. Que Moisés chega na frente da sarça e Deus diz para ele: eu ouvi o clamor do meu povo, eu sei que eles estão sofrendo, você vai lá e tira eles de lá. Diz que fala com o faraó primeiro, diga para ele liberar o povo. Se ele não liberar, olha só, o próprio Deus, antes dele ir, antes dele sair para a missão,
havia dito para ele: eu vou endurecer o coração de Faraó. Moisés não sabia que isso significava que Faraó não deixaria o povo ir. Por quê? Porque Deus havia dito: eu estou te mandando lá para resgatar o meu povo que é escravo dos egípcios. Mas eu vou endurecer o coração do Faraó. Até aí tudo bem. Mas o endurecer significava: não vou deixar eles irem. O Faraó era a autoridade maior naquele lugar. Não havia ninguém com autoridade maior do que um Faraó. E um Faraó de coração duro seria lidar com o próprio Satanás, né? E aí vai Moisés. Moisés chega para Faraó e diz: olha, eu vim aqui resgatar o povo. Aquele povo trabalhava de graça para Faraó. Aquele povo apanhava, era escravo, não tinham liberdade nenhuma. Faraó disse: o quê? Eu não vou deixar eles irem. Quem vai me servir? Quem vai ficar aqui para mim poder, por toda a minha raiva, trabalhar de graça para mim? Quem vai ser os meus escravos? Capaz que eu vou deixar eles irem? Não vou. Deus começa enviando praga. Deus envia 10 pragas sobre aquele povo. Ali já começou Deus mostrar para o povo de Israel que Deus tinha poder. As águas se transformaram em sangue, ninguém podia beber daquelas águas. Veio as pragas das rãs, o Egito ficou tomado de sapo, de rã. Veio o gafanhoto, veio o furúnculo no povo, veio a praga de moscas. Imagina! Aquele povo estava sendo ferido, massacrado. Deus falou: Moisés, faz uma marca nos umbrais das casas, ou seja, nas portas do povo de Israel, e esse povo, a praga não vai chegar, porque eu estou enviando um anjo aí para descer e para ferir o Egito. Ou seja, Faraó diz não, Deus manda praga. Cada não de Faraó era uma praga que era enviada para o povo todo. Porque por causa de o povo perece. Hoje nós vivemos um tempo onde o evangelho está sendo um evangelho de enganação. Muitos estão pregando um evangelho que não existe. Outros estão criando aquela história de que é bonito servir, é bonito ser um evangélico, é bonito pregar, eu posso ter visualizações, quando estão pregando mentira. Mas está na Bíblia que nós deveríamos ficar atentos aos falsos profetas. Porque a voz do Espírito Santo nós conhecemos. Ela testifica no meu coração, no teu coração. Eu posso estar longe, eu posso estar perto, mas Deus vai falando conosco. E nós vemos que muitas coisas não testificam, parece uma palhaçada. Parece que o evangelho virou uma enganação. E aí todos perecem, ou seja, todo mundo evangélico perece por causa disso. Por causa da mentira que está no meio. Faraó estava determinado a não deixar o povo sair. O inimigo, quando ele vê que tu está saindo da prova, ele começa a aumentar a perseguição. E muitas das vezes nós não entendemos esta parte, porque Deus, ele fala que nós vamos passar por prova, ele fala que nós vamos passar por deserto, ele fala que nós vamos passar por tribulação, mas quando vem a tribulação, é que é o perigo. Porque aí nós questionamos. E nós não temos isso como... Nós não podemos questionar Deus. Mas vamos lá, que daí, com todas essas pragas que Deus envia para o Egito, para fazer com que Faraó liberasse o povo. A última praga foi os primogênitos. Matou tudo que era criança. Os primeiros filhos deles foram mortos. Mataram os filhos e um deles era o filho do faraó. Ou seja, o gado já havia morrido, as pragas já vieram. Faraó estava com mais raiva e mais raiva daquele povo.
Ele queria, com uma gana, destruir aquele povo. Ele já estava cego, já era uma batalha pessoal com ele e com o povo de Deus. Eles vão embora. O faraó liberou eles. Mas liberou e depois veio a ira novamente. Não, eu não vou deixar eles irem. Perdi meu filho, perdi gado, perdi dinheiro, tive prejuízo. Eu vou acabar com eles. E continuou a perseguição. Deus fez a promessa para você, mas veio a perseguição. E a perseguição aumentou, não diminuiu. A perseguição de Faraó estava aumentando, porque até então ele não ia deixar sair, mas depois ele já queria matar eles. Ou seja, eu além de não deixar sair, eu quero acabar com eles. Está entendendo a tua prova? Eu não só quero, não é só um não. O Faraó não aceitava o não e não aceitava que eles também fossem abençoados, porque Deus estava tirando eles dali para a promessa. Agora você vai entender a mensagem. Porque essa mensagem, ela é tão edificante que ela vai te alimentar por muitos dias. O povo vai. A distância que havia entre o Egito, estou falando de distância do Egito, até Jerusalém, em linha reta, seriam 420 quilômetros, certo? Se eles caminhassem uns 20 a 35 quilômetros por dia, eles chegariam no Egito uns 10 dias, mais ou menos, 12 dias, tranquilo, sem apuro, vamos dizer assim, sem correr. Eles chegariam lá em linha reta. Eles levaram 40 anos. Vê bem. Por quê? Porque eles começaram a questionar as coisas de Deus. Questionar a luta. Eles começaram a cair em si de que viver como escravo era uma situação e ser livre era outra. Ou seja, Deus quis punir aquele povo 40 anos? Não. Deus queria ensinar eles a viver a promessa. Quando você recebe a promessa, você tem que estar preparado para receber a tua promessa. Tá entendendo? Coloca um amém, coloca um comentário aí, porque depois eu vou ler todos os comentários. Eu não consigo visualizar quem está escrevendo aqui. Então, eles chegam caminhando. Primeiro milagre que Deus tinha feito foram as pragas. As pragas lançadas já mostravam que Deus era com eles. Porque todos morriam, menos o povo. Não tocavam nas casas dos hebreus. Ou seja, o povo que recebeu a promessa, eles estavam ali, eram atingidos, mas eles não morriam daquilo. A praga vinha, mas ela não chegava na casa. Ficava à volta, mas eles não eram atingidos. Vamos lá para o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então você tem que descansar. Aquele povo, eles sabiam ser escravos. Eles nunca tiveram liberdade. Uns nasceram no Egito, no meio da idolatria do Egito. Eles estavam acostumados a apanhar, eles estavam acostumados a não ter valor, eles estavam acostumados a viver de humilhação. Talvez seja assim que você esteja vivendo. Acostumado a viver de migalhas. Aquele povo não tinha perspectiva de vida. Eles não tinham futuro. Eles achavam que a vida era aquilo ali e estava muito bom. Quando eles viram a liberdade, que eles conheceram a liberdade, eles sentiram o quê? Medo. Eles ficaram com medo quando Deus abriu, mostrou o sinal para eles. Vamos caminhar por este lugar e eu vou direcionando vocês, acampem aqui. Faraó se apresenta para matar eles. Foi quando eles questionaram Moisés. Não tinha cemitério, por acaso? Não havia sepulcro lá no Egito? Nós podíamos ter morrido lá. Você nos trouxe aqui para morrer aqui. Ou seja, todos aqueles sinais que Deus havia feito, a hora que o medo se apresentou, a hora que o pânico se apresentou, virou em nada. Virou em algo muito perigoso, que muitos falam que é murmuração, e eu não entendo como murmuração. Além da murmuração,
veio o questionamento, e o questionamento, quem questiona é Satanás. Satanás, ele questiona, ué, mas onde está o teu Deus? Quem é o teu Deus? Ué, você não é crente? Como é que está acontecendo isso na tua vida? Isso aí é acusação, não é murmuração. Murmuração é quando você reclama, ai, Senhor, eu estou passando por isso. Isso é murmurar. Agora, questionar é diferente. Questionar, quem questiona a Deus é Satanás. Quando Satanás rodeava a terra, Deus chama Satanás e diz, tem visto meu filho Jó? Deus pergunta para Satanás se tem visto Jó. Sim, tenho visto Jó, sim. Aí Deus assim, tem visto como ele é fiel? Tem visto como ele me adora? Tem visto como ele tem sido fiel? Tem se desviado do erro. Se desviado. Você tem se desviado do erro ou você tem aceitado? Então ele estava se desviando. Deus estava observando ele. Satanás também. Mas olha o que Satanás responde para Deus. Também, tu dá tudo para ele. Ele tem um bom emprego, um bom salário, é feliz. Claro, assim até eu. Isso é questionar Deus. E ali, aquele povo ali no deserto estava questionando Moisés. Não havia sepulcro no Egito para tu nos trazer para cá? Ou seja, quem mandou você nos trazer para cá? Agora nós vamos morrer aqui na frente. Olha só. Toda a promessa que Deus tinha feito acabou em questionamento. E mesmo assim, Deus abriu o mar para eles. Abriu o mar, eles passaram. Faraó foi atrás, morreu. Ou seja, o inimigo deles foi embora. Acabou. Eles aprenderam com aquilo? Não. Porque eles continuaram vivendo na escravidão. Você tem que entender que quando Deus te faz uma promessa, você é livre. Você é livre para voar, você é livre para passar o mar. Você tem que cantar e confiar. E aquele povo não estava confiando. Ou seja, poderiam ter chegado lá na Terra Prometida em 12, 15 dias, 2 semanas caminhando. E eles levam 40 anos. Você imagina? Por quê? Porque não receberam a promessa. Você tem que receber a promessa e dizer, eu tomo posse, eu recebo em nome de Jesus, caiu por terra, Deus já falou, está falado. É assim que Deus quer. É assim que Deus nos ensina. Nós estamos vivendo um tempo de emocionalismo. Pessoas que estão fazendo drama, usando a internet, usando as redes sociais para contar uma história que não existe. Temos que tomar muito cuidado com a enganação. A liberdade deles estava próxima. A vitória estava próxima. Mas quando eles começaram a dizer, será? Vamos morrer aqui? Eu nunca vou receber minha vitória? Foi o tempo que eles ficaram patinando. Patinando, 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 patinando e não chegavam. A vitória estava próxima. Faraó, atrevido, quando Deus abre o mar, que ali para mim é um dos fenômenos mais lindos da Bíblia. Deus abriu o mar quando você não tem mais esperança. O que você está vivendo na tua vida? A esperança acabou porque você está vendo muitas coisas erradas. Nós estamos vendo guerra, rumores de guerra, destruição. O que o mundo está nos mostrando é a vinda próxima de Jesus, porque também está na Bíblia que aumentariam as provas, aumentariam as perseguições, mas aquele que vencesse, aquele que chegasse até o fim, receberia a coroa da vida. Ou seja, o segredo é você perseverar. Mesmo não vendo nada, aqueles povo tinha apenas a promessa.
Eu tenho uma promessa, você tem a promessa. Mas quando você não vê nada acontecendo, você desanima. Aquele povo estava desanimado, estava acostumado, habituado a viver preso, sem liberdade. Eles entraram, você vai numa igreja, você não pode isso, não pode. Deus nos chamou para a liberdade. A Bíblia diz assim, ó, todas as coisas eu posso, mas nem tudo me convém. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Se eu me converter, eu não posso. Nós queremos receber bênção. Mas quando nós temos que renunciar a algo, deixar algo para lá, nós não queremos. Nós queremos receber. Aquele povo estava acostumado a receber chicotada, estava acostumado a receber humilhação, estava acostumado a receber não. Mas quando eles tiveram a liberdade de ver um mundo novo, uma história nova, de viver um novo, eles ficaram com medo de nunca chegarem na terra, com medo de que Moisés estivesse talvez mentindo, que Deus falava somente com ele. Moisés sobe para escrever as tábuas dos mandamentos, que Deus começou a botar regra ali, porque era um povo que não tinha regra. Era um povo que eles eram os escravos, eles só apanhavam, eles só obedeciam. Deus começou a botar a liderança, organizar aquele povo, sustentar aquele povo, mandava o maná, caía o maná todos os dias, eles se alimentavam, eles comiam, o sapato não gastava, mas não era suficiente, porque eles queriam receber a promessa. Quando nós recebemos a promessa, nós queremos que aconteça logo. Deus falou que ia fazer, mas não fez, então não me serve mais. Eu quero a minha promessa. Eu quero receber o melhor de Deus. Eu quero receber o que Deus falou. Se Deus não cumpriu, então Deus mentiu. Era assim que os povos estavam. Eles eram alimentados diariamente, e ainda a regra era essa. Coleta o maná, não guarda para outro dia, porque se você pegar no outro dia, estava podre. E teve uns que mesmo assim, eles foram lá e guardaram, estocaram o maná. Moisés subiu para escrever as tábuas dos 10 mandamentos. Eles não aguentaram esperar Moisés descer. Eles resolveram pegar todas as joias que havia lá, fugiram, fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar. Eles estavam acostumados com a idolatria, estavam acostumados a viver de ilusão, acreditar em algo que não existia. Eles criaram aquele bezerro porque eles se sentiram inseguros quando Moisés desaparece e sobe para falar com Deus. Eles começaram a se perguntar, mas será que ele volta? Será que de repente Deus não tomou ele lá? Mas ele está demorando. E assim que nós fizemos, a minha bênção não chega. Eu acho que eu vou desistir. Eu acho que eu não vou mais na igreja. Não faz sentido. Se Deus quiser me dar, me dá. E assim eles estavam. Mas a Bíblia, ela é bem clara. Nós temos que perseverar. O que é perseverar? Insistir. Pedir, dar-se-vos-á. Pedir, dar-se-vos-á. A palavra, ela nos liberta quando nós estamos escutando a palavra. Ela vai falando conosco no nosso coração. Eu não sei o que você está vivendo, qual a situação que você está vivendo, o que fez você desanimar, o que fez você perder a esperança, o que fez você se desiludir, você não ter mais esperança de ser feliz. Aquele povo estava se sentindo assim. Aquele povo estava vivendo por viver. E Deus não quer que nós vivamos assim. Deus quer que nós vivamos por fé. Por fé, idealizando, sonhando, crendo. Deus queria ensinar aquele povo a crer nele. Não
crer em Moisés, não crer em um bezerro de ouro, mas crer nele, no Senhor, aquele que eles não podiam ver. Só que como eles viviam na escravidão, eles estavam acostumados com o dia a dia, com as regras. A Bíblia diz que Faraó, quando soube que eles seriam livres, olha só o que o inimigo fez. Dobrou a carga deles. Ou seja, se eles trabalhavam 8 horas, passaram a trabalhar 16. E aí, no meio do deserto, eles sentem saudade da escravidão. Eles achavam que lá era melhor, por quê? Porque lá eles estavam na casa deles, eles não precisavam caminhar num deserto, porque o deserto é lugar de sequidão. É lugar que você não vê uma árvore, você vê muito perigo no deserto. Um lugar que você não vê o final dele, você começa a ver o horizonte, areia, 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 areia. E tem pessoas que até mesmo enlouquecem no deserto. Porque ele não tem imagem nenhuma. Deserto é um lugar sem esperança. É um lugar que você não vê nada acontecer. Ali eles estavam. Deus permitiu eles ficarem naquele deserto 40 anos. Quando eles poderiam ter levado 2 semanas. Pela distância que era. Eles ficaram andando, para entender que a terra que Deus tinha prometido era real, existia. Eles não acreditavam mais na promessa. Talvez você esteja desacreditada. Talvez você esteja vivendo por viver. Talvez você tenha dito, eu sei que eu vou receber, mas eu não vejo. Mas quando aquele mar abre, eles viram. Quando Deus começou a trabalhar na vida deles, eles viram. E eles começaram a ver que Deus sustentava eles. Que Deus fazia tudo por eles. E Deus faz tudo por você. Quando eles chegam naquele meio daquele mar, que eles começam, a Bíblia diz que eles atravessaram em seco. O mar abriu, fez uma estrada, fez uma rodovia. E eles foram. Logo que abriu o mar, que eles chegaram do outro lado, Moisés fez um cântico, começou a cantar. Miriam pegou o tamborim, começou a cantar de felicidade. E você vai cantar, você vai se alegrar, porque Deus abre um mar para você nesse dia. E a promessa da terra que emana leite e mel. Quando que eu vou receber? Era isso que aquele povo queria saber, era quando. Mas é você, a questão é você estar preparado para receber. Se você não está, se prepara. Porque não vai adiantar você questionar, não vai adiantar você fazer birra, não vai adiantar você dizer eu não tenho tempo para Deus, porque vai demorar se você fizer isso. Aquela promessa dependia do povo e não de Deus. Deus havia feito a promessa, mas eles estavam questionando Deus. É algo que Deus não admite. É você pôr Deus na parede. Você achar que Deus tem que te dar quando você quer receber. Quando você precisa receber. O nome disso é egoísmo. Eu quero, eu. Você tem que pensar que Deus ele quer te abençoar. Mas o teu eu precisa mudar. O teu eu, a tua maneira de ver, a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir precisa mudar. Porque o que eles mais temiam, eles estavam vivendo anos escravos de Faraó. Deus acaba com ele. No mesmo milagre que abriu para o povo de Israel. Deus falou, eu vou ser glorificado. Glorificado significa o quê?
Quando Deus fala, eu vou ser glorificado através dessa luta, tenha certeza que o teu inimigo tomba. Faraó, quando ele viu o mar abrir, ele já estava acostumado com pragas que vieram sobre o Egito. O mar abrir para ele, com a raiva que ele estava daquele povo, ele nem imaginou que era um milagre de Deus para aquele povo ser livre. Ele entrou junto. Porque o teu inimigo, quando a bênção é para você, ele quer entrar junto. Ele quer entrar pela porta que Deus abriu para ti. O teu inimigo, ele quer a tua bênção. A raiva do inimigo, daquele povo, é que aquele povo tinha promessa. A raiva do inimigo contra a tua vida é porque você tem a promessa. E a promessa era boa. A promessa era de ter uma terra que emana leite e mel. O que queria dizer essa terra que emana leite e mel? Uma terra de fartura. Uma terra onde não haveria mais miséria. Onde aquele povo não seria mais humilhado. Onde aquele povo viria... Imagina! Você começa a imaginar o mel, a doçura do mel. O mel, ele tem um poder de saúde muito grande. O mel, ele vem como doçura para Deus. Leite, e que sustento, é bênção, é vitória. Uma terra que emana, ela seja, aquilo nunca vai parar. Essa bênção que Deus tem para ti, ela não vai secar. Ela não vai se acabar. O que Deus queria dizer para aquele povo, que aquela promessa, que essa promessa que Deus te fez é permanente. Não é temporária, como você está acostumado a viver, com bênçãos temporárias, bênção que eu não sei quanto tempo vai ser, eu estou acostumada com viver de migalhas. Aquele povo, quando eles se acostumaram a viver de migalhas, eles não poderiam ver, eles não podiam imaginar que o que Deus tinha para eles era maior e era permanente. Por quê? Porque eles eram escravos. Eles eram escravos do pecado, eles eram escravos da mentira, eles eram escravos da enganação, porque eles viviam chicoteados, eles viviam apanhando. Se você pegar um prisioneiro que fica 40 anos preso e você abrir a porta da cadeia, ele não consegue mais viver na liberdade. Se você criar um pássaro e botar numa gaiola por muitos anos, você abre a gaiola, deixa ele livre, ele não voa. Por quê? Porque ele se habituou a viver na escravidão. Ele se habituou a viver na humilhação. Ele se habituou a achar que todos vão machucar ele. Que o próximo vai ser machucado de novo. Ele aprende a não confiar em mais ninguém. E aquele povo foi treinado a isso. Quando eles vivem no Egito, o Egito ensinou eles a não crer. O Egito que você está vivendo está te ensinando o contrário do que Deus tem para te ensinar. O Egito ensinou a eles que não havia esperança. Não havia esperança para um futuro melhor. Não, eles nunca seriam felizes. Talvez tivesse uma maldição na família. Talvez nasceram com essa sorte. Eles estavam confiando em imagens de escultura, que é abominação para Deus. Você idolatrar alguém, você achar que aquela pessoa é melhor, que é inteligente, que é isso. Não! A glória é de Deus. O Espírito Santo de Deus que fala através de nós. Porque ele habita dentro de mim e dentro de você. O Espírito Santo, ele é puro. Ele que nos fala conosco diariamente. Ele que nos ensina diariamente. E aquele povo estava acostumado a viver de migalhas. Eu tenho para te dizer que a tua promessa é real. A tua promessa está mais próxima do que você imagina. A tua promessa está perto de você. Mas aí você vai ter que entender esse detalhe. Ali que aquele povo precisava cair em si e dizer, não, o que Deus falou existe. Eu creio. Embora eu não veja, embora eu não esteja vendo nada, mas eu sei que a promessa de Deus, ela é real.
Eles não. Eles começaram a se preocupar com a comida, com o que iam vestir, quanto tempo demoraria para chegar. Será que Deus vai nos dar? Começaram a pensar, questionar com Deus, ao ponto de aborrecer a Deus, ao ponto de deixar Deus irado. Quando Deus enviava o maná, eles queriam codornizes, queriam carne. Estavam sentindo falta de carne. Deus estava dando, estava suprindo. E eles estavam ali, mas quando? Que dia? Mas por quê? Quando será? Essas são as perguntas que Satanás faz para desafiar Deus. Será que Deus está... Será que Moisés está com Deus? Quando chegou a hora do aperto, que Faraó chegou no mesmo lugar que Deus mandou eles acampar, eles questionaram Moisés. Moisés, não tinha sepulcro lá no Egito? Por que tu nos deixou lá? Isso é conversa de Satanás. Não é coisa de Deus. Porque no momento da prova que você tem que cuidar o que sai da tua boca. Porque é blasfêmia. O nome disso é blasfemar contra Deus. E nós não temos esse direito. Deus não nos dá esse direito. Porque Ele criou o céu e a terra. E tudo que há sobre a terra. E quem é o homem para questionar contra Deus? Se Deus queria abençoar aquele povo, Deus queria, Deus ouviu o clamor, Deus sentiu pena deles, Deus sentiu misericórdia. Deus vai lá e envia Moisés. Quando Moisés volta para o Egito, ele voltou para o passado dele. O passado de Moisés foi no Egito. Quando teve aquele decreto que todos os primogênitos seriam mortos. A mãe de Moisés embalou ele, botou dentro de um cestinho e jogou no rio, empurrou Moisés e pediu para Deus, conduz ele aí. Ele foi criado pela filha de Faraó. Moisés conhecia bem o povo lá, mas Moisés, ele tinha um lado dele que era irado, ele era calmo, mas ele matou um homem lá no Egito. Foi quando ele fugiu, achando que Deus não ia chamar mais ele. E Deus começou a chamar ele. 80 anos ele estava já. Quando Deus chama ele para fazer a obra de Deus com 80 anos. Quando Moisés se irou e matou o egípcio que estava batendo no hebreu, sendo injusto, o hebreu era escravo. O egípcio estava batendo nele. Moisés entra e defende o escravo. Aí ele criou um problema ali. Ele teve que fugir. Aleluia. Ele teve que fugir. Quando Moisés achou que estava tudo tranquilo, Deus manda ele voltar lá. Volta lá e vai resgatar meu povo. Como que Moisés iria voltar para um lugar onde ele estava sendo procurado como assassino lá? Deus vai e fala com Moisés, os teus inimigos estão mortos. Pode voltar. Pode voltar porque os teus inimigos tombaram. Deus está falando que o teu inimigo tombou. O teu inimigo não tem mais nenhum poder contra a tua vida. E aí volta Moisés e resgata aquele povo. Moisés volta para o Egito, trazendo com ele 10 pragas sobre o Faraó. A destruição estava com ele. A paz do Senhor, irmão Roberto Machado. Que Deus abençoe. A destruição estava com ele. E Faraó passou a odiar ele. Passou a odiar ele de uma maneira que queria ver ele morto. Quando chega que eles se encurralaram ali diante do mar, Moisés se desesperou. O povo se desesperou. O pânico bateu. Faraó estava se deliciando, porque era o momento que Deus ia... Que ali é o momento que ia acabar com todos eles. Porque os cavalos de Faraó eram equipadíssimos para a guerra. E aquele povo não tinha nada para se defender. Você não tem nada, você não tem como se defender. Mas há um Deus que peleja por ti. E quando Deus diz assim, Moisés, por que tu clamas a mim?
fala para os filhos de Israel que marchem. Não era momento de Moisés orar, era momento de receber. Você está no momento de receber. E ali, quando ele toca nas águas, eles não pensaram duas vezes. Ou seja, Deus não botou eles naquela prova por botar, botou para fazer um milagre. Eu serei glorificado em Faraó. Entraram no mar, Faraó enfurecido entra junto. Quando eles atravessam, quando o povo de Israel atravessou todo seguro, o mar fecha, afogou todos. Os inimigos tombaram. O teu inimigo tombou. Toma posse da tua vitória. Agora, veja como que você quer receber a tua promessa. Veja como é que você vai decretar a tua vitória. Ali, a partir daquele momento, houve o canto de Miriam, o canto de Moisés. Eles começaram a ficar tão felizes, que adoraram a Deus com aquele milagre. Porque eles estavam recebendo a promessa. E hoje você está recebendo a tua promessa. Hoje as bênçãos estão chegando sobre a tua vida. Toma posse em nome de Jesus. Lá vão eles, alegre, cantando. O Senhor é bom. Eu vou ler para você o cântico que eles cantaram. É o cântico que você vai cantar. É o cântico da vitória. Então cantou Moisés, Êxodo capítulo 15. E os filhos de Israel em cântico ao Senhor e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e os seus exércitos e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos o cobriram. Desceram as profundezas como pedra. E a tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência, derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como os restolhos, e como o sopro de suas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, o abismo coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão o destruirá. Sopraste o teu vento, o mar os cobriu. Aleluia! É assim que Deus está fazendo com o teu inimigo. O inimigo da tua alma que tem dito: eu vou destruir, eu vou acabar com ela, eu vou acabar com ele. É assim que Deus fará. Com o sopro das tuas narinas, das suas narinas, ó Senhor, irá destruir aqueles que te perseguem. Toma posse da tua vitória e começa a cantar, porque chegou o tempo de você começar a cantar. Não leva 40 anos no deserto. Muda a tua maneira de adorar, muda a tua maneira de glorificar. Exalta o Senhor. Começa a agradecer, porque você está livre. Aleluia! Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Perdão, irmãos. Neste momento, um pouco de garganta. Eu apresento aqueles que estão nessa live nas tuas mãos, ó Deus. Derrama, Pai, bênção sem medida sobre aquele que está ouvindo a live, sobre aquele que está recebendo a tua palavra, que está recebendo a tua promessa. Em nome de Jesus, derrama o teu poder e a tua misericórdia.
Hoje o Senhor te entregou a vitória. Toma posse e começa a cantar em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Glorifica, cante, que a vitória chegou.